Vamos lá, estamos chegando. Logo mais, doutora Janine entrará, juntamente com outras tantas pessoas que sempre comparecem aqui para a gente fazer esse bate-papo, tirar algumas dúvidas, compartilhar informação, divulgar, enfim, um pouco do nosso conhecimento, compartilhar conhecimento, disseminar informação. É uma obrigação que todos nós temos, né, de devolver um pouco para a sociedade daquilo que a gente tem. Aqui todo mundo entrando, que legal. Janine também já está chegando. E vamos começar. Deixa eu convidar a Janine aqui. Papapá, aqui, Janine. Pronto, agora só a Jan entrar. João já chegou também. Pessoal sempre participando e colaborando. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mega bem. Esperando Ai, nossos amigos que estão sempre participando, colaborando, contribuindo um pouquinho aqui com a gente, ajudando a gente nessa tarefa que a gente se incumbiu, né? Boa noite, Vanúzia, Mauricinho. Nosso amigo Delson também, que legal. Muito isso aí. bacana, né? A gente Muito fica legal, né? A gente Muito fica legal poder feliz, né? contribuir. Agradecido, porque a gente percebe através disso que o pessoal está gostando, que está sempre participando. Olha, Delson, Maílza, eu sempre erro o nome da Maílza. Ai, meus fofos, queridos. Opa, Oi. peraí. Mudou aqui a imagem. Pronto, já Aí, resolveu. Ó, Keila, como sempre, presente, né? E a gente aqui, como eu estava falando, nesse propósito de conhecer, divulgar conhecimento, compartilhar conhecimento, informação e sempre aí colaborando, né? A live vai ficar gravada, fica isso direto no aí. Instagram, depois vai para o IGTV. Todos aqueles que quiserem, puderem contribuir com perguntas, a gente encosta a Janine na parede para responder. O povo que estiver gostando e quiser compartilhar com os amigos, chamar a turma que conhece, que possa ter algum interesse, vai ser bem legal. As perguntas serão sempre bem-vindas, ou aqui no comentário, ou nas caixinhas. Aqui tem uma interrogaçãozinha, né? Na caixinha inbox, para a gente aparecer aqui, né? Que na caixinha ela fica no vídeo. Quando grava, ela aparece. Quando vem no comentário, a pergunta não aparece. A gente vai aprendendo, né, pessoal? E aí, com isso, a gente vai enriquecendo mais o conteúdo da nossa live, né? Então, vamos lá. Muitos já me conhecem, outros nem tanto, né? Eu sou advogada, formada há muitos anos pela FIG, tenho especialização em direito empresarial, imobiliário, família, e por aí a gente vai, ao longo dos anos e da carreira, agregando aí esses conhecimentos e trazendo valor para o nosso trabalho. A Janine é uma querida, mais que amiga, é minha irmã do coração, Isso também é da mesmo. FIG, olha só, somos da mesma casa, né, Jan? Exatamente. Sempre FIG, né? Honramos muito, né? E o pessoal da FIG entrando também, né? O João já Então, entrou, ó, o Cleiton, o Luquinha, enfim. E com isso a gente quer o quê? Falar, porque advogado gosta de falar, e gosta de falar de direito, né? pois Então, é. vamos aí, eu na atuação empresarial, muitos sabem que não é minha especialidade o direito do trabalho. E aí a gente chama os universitários, né? Lá vem a Janine ajudar a solucionar as dúvidas e os problemas.
E o que, que acontece nesse ponto de vista trabalhista? Esses dias eu estava às voltas com o e-social da minha colaboradora do lar e os negócios estavam tudo dando errado. Gente, olha, pensa num negócio que é fácil, mas é complicado de fazer, né? É fácil, mas é igual remédio, né? É ruim, mas é bom. A mesma coisa é Isso. o e-social. Aí eu falei, Janine, pelo amor de Deus, me socorre. Lá veio a Janine fazendo passo a passo, me ajudou. Eu falei, Janine, eu acho que a gente tem que fazer uma live falando um pouco dessa ferramenta do e-social, desvendando um pouco esses mistérios, porque a dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem. E nada como a especialista, doutora Janine, para Calma. abordar o assunto. Vamos lá, Ai, sejam todos bem-vindos. olha, agora vocês sentiram a pressão, hein? Agora, meu Deus. Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, podendo participar desse período aqui com vocês, falando, que a gente gosta mesmo de falar. Falamos muito alto, levamos até bronca de vez em quando, mas sanguinho Detalhe, espanhol é assim mesmo, né, gente? detalhe, espanhol com italiano, né? Não tem jeito. Não tem jeito, a soma é essa mesmo. Mas, enfim, eu caí com essa incumbência de esclarecer aí um pouquinho desse mundo do e-social. Para não fugir do roteiro, como sempre, vou dar uma pincelada geral, É porque não verdade. adianta, se não fizer aí uma introdução aí, tem gente que fala, meu Deus, o que que é isso? Não sei nem o que é. Bom, mas enfim, eu preparei aqui um trabalho imenso, até brigaram comigo, tá? Mas eu vou dar, vou falar um pouquinho. Esse trabalho a gente fez com a ajuda da nossa parceria VBN Consultoria Contábil. Por quê? Porque o e-social, via de regra, ele é a praia dos contadores. Ah, é verdade. Por falar em contador, vamos dar uns créditos aqui também, né? A doutora Sabrina também, que já fez a live aqui com a gente, mandou algumas contribuições. A Isso mesmo. Vanúzia, que está aqui presente também, da contabilidade, colaborou Isso, com a gente. Por isso que também isso. ficou grande, gente. A gente tem só uma hora, mas nós vamos tentar fazer tudo, né, Jã? Com certeza, esse é o intuito, mas depois nada que o direct não resolva e a gente fale com todo mundo. É isso aí. Bom, mas enfim, assim, por estar no meio trabalhista e usando do e-social desde quando ele foi implantado, então a gente já conhece um pouquinho mais e também está sempre com auxílio questionando os contadores, né? Então lá o pessoal do DP já sabe, tocou o telefone, o pessoal me ajuda aqui, o que que eu faço? Por quê? Porque é um sistema que sofreu muitas mudanças, né? Então, a princípio, o que é o e-social? Ele é um sistema, eu vou até ver porque não combina nada aqui. O nome é grande. Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Quer É dizer, muita coisa. o nome já é imenso, então a gente já pode ter uma ideia que é o que que é. É um sistema que engloba tudo. O intuito dele é que todos os recolhimentos contábeis sejam feitos por esse único lançamento. E aí, feito o lançamento nesse sistema, ele vai se comunicar Receita Federal, vai se comunicar com os impostos, com a Previdência Social, porque é uma maior segurança de dados, né? Então, tá tudo ali, não tem aquela questão, não, preenche um formulário de um sistema, outro formulário de outro e vira aquela confusão. Um númerozinho que erra já dá todo o problema depois lá na frente, o reflexo. Então, esse sistema veio para isso. Via de regra, todas as empresas usam. Ele não é um sistema, muita gente acha que é exclusivo do doméstico, não é. Ele é um sistema hoje que foi integrado já para todas as empresas fazem esse lançamento. Teve lá uma escala de implantação, começando por microempresas, e aí foi evoluindo conforme a quadro de funcionários das empresas.
E hoje já está, no geral, todas as empresas privadas usam esse programa, tá? A diferença é, a empresa, ela necessariamente vai precisar de um contador para fazer os lançamentos. Então, um contador interno, departamento fiscal, ou nós, prestadores de serviço. Tá? Um escritório de contabilidade que indicamos, né, nossos parceiros, estamos sempre aí. Mas, enfim, e por quê? Porque ele vai precisar de um certificado digital para fazer isso. E tem toda a questão da segurança de dados, né? Como a nossa praia é mais a pessoa física, que é o suporte que a gente dá para o doméstico, então essa é a única modalidade que o e-social vai abrir o cadastro para a pessoa física, que vai poder operar o sistema sem o auxílio, né, de um profissional, tá? Mas, assim, a pessoa vai falar, vai operar, mas requer alguns conhecimentos básicos, porque tá lá, o manual é imenso. Não dá Né? muito certo. Ó, se fosse de fevereiro até setembro, outubro, que é só folha de pagamento, gente, rola, dá para fazer, porque eu consegui. Quando começa férias, quando começa 13º, mês quebrado aqui e ali, olha, quem não conhece não consegue fazer sozinho. Então realmente a gente sempre indica tá com auxílio. Por quê? Porque a legislação ela é diferente, né? Então, voltando, o e-social ele vai ter dois caminhos, o empresa, que aí vai ter um módulo lá só de acesso de empresa, e vai ter o módulo do empregador doméstico. O empregador doméstico vai fazer, olha, meu sócio aí, doutor Antônio, já está fazendo o merchan dele aí. Bom, aí o que acontece? A empresa, então, esquece, tá? Não vou entrar em menores de empresa, porque aí é questão contador. Vamos falar com eles, tá? Então, vamos focar hoje no cadastro do físico, doméstico, então, que é a única possibilidade, tá? Nós já tivemos a live do empregado doméstico, colocou vários direitos aí do empregado doméstico. Então, assim, inicialmente você tem que ter mais ou menos os direitos do doméstico na cabeça. Não, e lembrar que doméstico não é só empregada doméstica, né, Jean? Então, o empregado doméstico não é só a pessoa que limpa a sua casa. Necessário. O pessoal pensa assim, não, empregado doméstico é aquele que limpa e faz comida. Não é isso. O empregado doméstico é todo aquele que vai prestar um serviço para a pessoa física, para atender as necessidades da família. Então, motorista, o copeiro, garçom, babá, cuidador de idoso, sei lá, piloto, o cara tem um avião particular, o piloto é o empregado doméstico dele, entendeu? Pode ser, é verdade. Caseiro de residências aí de veraneio. Então, são várias possibilidades, né? E o que mais que a gente... Então, aí nesse caso, o empregado doméstico, para diferenciar das empresas, não precisa de certificado digital, pode ser com cadastro. Agora, se você tiver certificado digital, você empregador consegue, né, Jean? Isso, aí assim, o que acontece? Para o exercício da nossa profissão, a gente tem que ter obrigatoriamente certificado digital. Só que o nosso certificado, ele é pessoa física, não é pessoa jurídica. Isso. Então, nós acessamos o e-social pelo certificado digital. Eu mesmo não tenho código de login. Eu sempre acessei com o certificado digital. Mas você pode... Eu tenho, porque quando eu preciso da ajuda dos universitários, você manda o código de login. Isso mesmo. Então, e outra questão agora tem o aplicativo, né, do e-social. Eu não usei ainda, mas ao que consta, é um aplicativo bem legal, bem completo, que você vai conseguir fazer tudo pelo smartphone, inclusive fazer fechamento de folha. Mas, enfim, você tem que baixar o aplicativo e seguindo as regras lá de instalação e tem que ter esse login. Por isso que justamente eu não fiz ainda, porque o meu login é com certificado digital. Então, eu não vou falar nada sobre isso, porque ainda não
não Também é presenciei. novidade, né? Também é novidade, a gente ainda não vivenciou essa ferramenta. Agora, o que a Sim. gente precisa, o que o empregador doméstico precisa para fazer o cadastro no e-social? Porque essa responsabilidade é do empregador ou do empregado? Não, a responsabilidade do cadastro é sempre do empregador. Então, o empregador, via de regra, sempre quando você contrata um empregado, a sua principal obrigação é fazer o registro desse empregado. Né? Quer empresa, quer pessoa física. Então, pessoa física, o empregador que vai cuidar de todos esses trâmites, porque pressupõe que ele tem o conhecimento das ferramentas necessárias para ter esse empregado. Né? Então, para você admitir, você vai ter que fazer uma pesquisa toda inicial para isso. Então, você vai ter a documento, se for com o certificado digital, a partir do momento que você faz o login, ele já puxa todos os dados da Receita e já faz o seu cadastro automático. Você não precisa preencher praticamente nada. Se você vai fazer o login sem o certificado digital, você vai precisar os documentos normais, CPF, dados de nascimento. Aí tem a única coisa que diferencia, que ele pede o recibo das declarações de imposto de renda. Pelo menos das últimas duas, né? Acho que é das duas. Isso, das Porque duas. aí ele puxa, para ele puxar os dados do imposto de renda, ele precisa disso, né? Isso, então ele vai precisar dos dados da declaração, recibo de entrega e o título de eleitor. Com base nisso, ele vai trazer o seu cadastro. Formalizando seu cadastro, vai ter um login de acesso, senha, tudo. A partir daí, você já está com acesso liberado ao sistema. Acesso ao sistema, você vai ter as abas lá de lançamento, de empregado, conferir se os seus dados realmente estão corretos, endereço e finalizar os seus dados. Aí depois parte para a questão do empregado. O empregado fazendo admissão, normal, né? Admissão, negociação, vai trabalhar como, data, horário, jornada, valores, né? Finalizou tudo isso, ok, registro, tá? Imediato, carteira de trabalho, e vamos fazer o registro. Não tem essa possibilidade de teste, vamos testar? Não, gente, isso não existe, né? Então, trabalhou, registrou, de imediato. Não quero registrar agora, não sei o quê. Ó, não funciona. Não funciona. Dá galho depois, né? Então não adianta. Não adianta a gente burlar aí as regras, tá? Esse registro tem que ser de imediato e isso daí tá desde 2015, outubro de 2015, que foi regulamentada a PEC da doméstica. Foi quando aconteceu a abertura do programa do E-Social. Se não fizer o registro, só anotar na carteira e não fizer o lançamento do E-Social, não vale nada. O doméstico, necessariamente, você tem que fazer a documentação da carteira dela, mais os lançamentos no E-Social. Se não fizer isso, você vai incorrer uma multa, né? Que está descrita na CLT. Aí errado, né? Ela busca aí a multa da CLT, tá? O cadastro do doméstico, documentos normais também. A gente vai precisar RG, CPF, PIS, número de PIS, se a sua doméstica já tiver, tá? Se não tiver o PIS, você que vai fazer a abertura do PIS para ela, como primeiro empregador. Tá? Mas aí já é dentro do E-Social, isso não? O próprio E-Social, você faz o pedido, ele vai abrir primeiro o cadastro nacional, você vai consultar se o cadastro está correto, e aí, estando correto, você faz o registro, a admissão lá no contrato de trabalho no E-Social. Entendi. Fazendo os cadastros lá no E-Social, aí é onde requer mais cuidado. Aí é onde a pessoa tem que ter o conhecimento do contrato de trabalho em si. Né? Qual a função, se aquela função, o valor de salário para cada região, tá? Lembrando que no Brasil a gente tem o salário mínimo federal e os salários estaduais. Né? Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, entre outros aí, tem
salário mínimo próprio. E também tem as funções, porque dentro do salário mínimo estadual nós temos 3 diferenciações, que vai depender da função do doméstico também. Tá? Que são aquelas diferenças do doméstico. Temos a questão do... O que eu ia falar? Esqueci, fugiu? Então, local de trabalho, jornada, dependente, né? Local, dependentes, né? Os filhos. Lembrando que o marido ou mulher, um só deles que declara o dependente, tá? Então, se o marido já trabalha numa empresa e os filhos são declarados como dependentes naquela empresa, a doméstica não vai declarar como dependente, tá? Os filhos. Tá. Aqui, lembrei. Aqui em São Paulo, nós temos um sindicato doméstico para alguns municípios aqui de São Paulo. Então, nós temos uma convenção coletiva que também prevê o piso. Então, dependendo do local de trabalho, tem que observar a convenção aqui em São Paulo. Eu só conheço aqui em São Paulo, não vi nenhuma outra. Tem o pessoal aí, os nossos familiares aí, se souberem lá para a parte do Rio Grande do Norte, em alguma região ali, fala para a gente, por favor. Vamos trazer essa. A Keila está assistindo, ela deve saber, hein, Keila? Tem lá, tem aí. Ó, tia Lúcia tá, tia Neide também tá em todas. Se souberem, informa para a gente se tem sindicato aí com piso de salário mínimo aí das domésticas no Rio Grande do Norte, né? Ó, Fernanda na Bahia também, ó, Fernanda acabou de entrar. A Bahia já não tem. Na Bahia não tem, né? Então tá consultando. Na Bahia não tem, então esse é o federal mesmo. Eu lembro, Janine, quando começou o E-Social para a doméstica, né? É aquela tal história, né? Toda mudança, existe resistência. Ó, o Daniel falando, ó, Sindicato da Doméstica, que Arapuca. Sindicato geralmente, né? Não é só esse, né? Mas, enfim. Eu lembro da resistência, que toda mudança traz uma resistência, né? Naturalmente, o ser humano é resistente às mudanças, né? E eu me lembro que a primeira coisa que se dizia que era muito caro, que ia encarecer demais, que ia ficar difícil, não sei o quê. Enfim, eu acho que isso já se acomodou bastante, mas eu penso que traz bastante segurança jurídica, tanto para o empregador quanto para o empregado, né? E traz benefícios para o empregado doméstico, porque benefícios que até então ele não tinha, né? Como é que ficou essa parte aí com o E-Social? O E-Social trouxe muito auxílio, né, para o doméstico. Quer dizer, na verdade, não é só o E-Social, foi a PEC do doméstico que trouxe, né? Isso. Foi lá em junho de 2015. O E-Social, ele começou a ser usado em outubro, que foi quando ele foi regulamentado. Então, na verdade, os direitos, eles vieram com a PEC. Então, foi muito bom, porque trouxe fundo de garantia, que o empregado doméstico não tinha, era facultativo. Então, assim, a partir do momento que era facultativo, não recolhia fundo, ele também não tinha seguro-desemprego, né? Não tinha jornada de trabalho. Então, nós temos aí históricos de jornadas de doméstico exaustivas, né? Extenuantes. Então, isso aí trouxe muito auxílio para o funcionário. Encareceu para o empregador? Sim, encareceu, teve que se adaptar. As pessoas que trabalhavam, que tinham o intuito, que não prezavam, não se informavam, que agiam aí tentando burlar, realmente essas pessoas sentiram o impacto. Agora, o empregador que sempre trabalhou corretamente, normal. Trouxe um pouco de equilíbrio também, de isonomia, né? Por que todo empregado tinha fundo de garantia e o doméstico não tinha? Todo empregado tinha seguro-desemprego e o doméstico não tinha. Então, acho que foi um pouco daqueles princípios lá dos bancos acadêmicos, né? Que a gente fala da isonomia, aquilo que a gente aprendeu na FIG. Aliás, a gente não pode deixar de falar, Janine, da FIG, do movimento que tem. Gente, deixa eu fazer não é merchan,
porque é filantrópico, né? Mas a FIG tem o Dia Feliz já, acho que quase 20 anos, né? 18 anos. É uma campanha de arrecadação, de apoio ao entorno lá do pessoal da faculdade, que fica em Guarulhos. Então, tem arrecadação de bens, de roupas, de mantimentos, e faz uma distribuição, e por isso que se chama Dia Feliz, porque você se sente feliz quando você faz o bem, né? Olha, a professora Ossana falou aqui, ó, 18 anos. Obrigada pela contribuição, né? Então, quando obrigada, você... professora, grande mestre, o que é tributo, não esqueço, não vou esquecer nunca. Você, quando faz o bem para alguém, você faz a felicidade do outro, mas você faz sua própria felicidade, né? Então, todos aqueles que sempre estão participando, engajados nesse projeto, né? Acho que é um nome muito apropriado, Dia Feliz. Quem não participou, olha, a Osana está dizendo 6.000 crianças. Quem não participou ainda e queira participar, depois a gente vai postar, né, Janine, tanto no meu Instagram quanto no seu, o endereço lá de acesso da faculdade para as redes sociais. Pode participar ou com doação, ou com mão de obra. Ela vai lá no dia, ajuda a fazer entrega, vai antes, ajuda a separar os brinquedos. Tudo isso é gratificante e é muito importante para todos nós, enquanto seres humanos. Vamos voltar lá no E-Social um pouquinho, né? Depois a gente chama de novo a questão da faculdade para ver se a gente também tem alguns voluntários que possam participar, né? Agora, Jean, fez a guia, é super tranquilo, né? Vai lá e paga, tudo bem. Como é que funciona prazo para o E-Social? Bom, fazendo todos os cadastros, finalizou tudo bonitinho, então você já tem lá empregador cadastrado, empregado cadastrado. Você vai fazer o lançamento mensal, você tem até o dia 30 de cada mês para fazer. O lançamento correspondente àquele mês. Então, se tem hora extra, se tem algum desconto, algum vale, algum pagamento adicional, aí são aquelas questões de folha de pagamento que você vai fazer os lançamentos e fazer a finalização da folha. Essa finalização até o dia 30. Certo. Fazendo a finalização da folha, você vai gerar a guia de pagamento. Essa guia de pagamento, o que é? É uma guia única. Lembra que a gente falou que o E-Social veio para unificar? Exato. Então, essa guia, ela chama DAI, tá? Que é a guia de arrecadação do E-Social. Então, ela vai vir o fundo de garantia correspondente àquele mês, o seguro, o percentual INSS empregador e INSS empregado, ele já calcula automático, e sempre o vencimento dessa guia vai ser para o dia 7 do próximo mês. Tá. Sempre, tá? Dia 7, não sendo dia útil, feriado, domingo, enfim, você tem que antecipar o pagamento e não adiar. É a regra dos tributos federais, né? Exatamente, a regra dos tributos federais. Então, não vai pensar que é igual o pagamento da fatura de cartão ou da água e da luz, é diferente. Você vai antecipar, tá? Então, sempre pensando no dia útil. E uma coisa legal também da guia, o que acontece? Ela vem, aí tem os lançamentos lá, se você fizer as contas, tem um provisionamento, tem o fundo de garantia e tem lá provisionamento de indenização. O que é? Sabe os 40% da multa do fundo de garantia quando você manda o funcionário embora? Então, você, empregador doméstico, já paga mês a mês isso. Então, uma poupança, né? Entre aspas, uma poupança que você está fazendo. Isso, então você vai fazer o recolhimento mês a mês no percentual correspondente e lá no final, havendo a demissão, né? Sendo ela pelo empregador, tiver o direito à multa, o funcionário vai sacar junto com o fundo. Se for uma rescisão aonde ele não faz jus à multa, essa multa é devolvida para o empregador. Tá. O empregador vai fazer esse saque lá na caixa.
Isso está tudo na guia. Tudo certinho, né? Aí agora, Tudo. assim, você falou, não vence todo dia 7, não importa se é sábado, domingo, feriado, caiu dia 7, você antecipa, tal. Mas eu sou uma pessoa meio desligada e vai, setembro, 7 de setembro é feriado, vamos aproveitar aí o link do negócio. Esqueci de pagar minha guia do E-Social. Como é que eu faço? É igual cartão de crédito, eu pago atrasado e tudo bem, depois, no outro mês eles cobram a diferença. Como é que funciona? Bem que podia ser, né? Porque aí seria ser bem mais prático. Mas não dá, você vai ter que fazer lá a abertura da folha e fazer a edição da guia novamente. A guia, aí ela vai estar sempre, na reedição, no mês do mês vencido, ela vai estar sempre vencimento para o mesmo dia? Para o dia, sempre para o dia que foi calculado. Então, por Entendi. exemplo, atrasou. Dia 7 não deu, não era dia útil, eu esqueci, enfim, aí eu vou lembrar dela lá para o dia 10, dia 15. Vou ter que entrar no sistema, recalcular para fazer o pagamento no mesmo dia. Se naquele dia você não tiver como fazer o pagamento, nem adianta fazer. E é um retrabalho, né? Porque não basta eu pegar minha guia, jogar fora e fazer outra. Não, eu tenho aquilo que você falou. Quando eu fiz a folha para gerar a guia, eu fechei a folha. Aí gerou a guia. Eu não paguei a guia, você tem que voltar no sistema, reabrir. Gente, eu estou falando isso porque eu já sofri isso. Eu queria fazer uma segunda via por toda a lei, não funciona. Eu tive que pedir ajuda, pedir informação. Então, você volta lá, reabre a folha, faz o que tem que fazer para depois fazer, aí sai uma guia nova. E aí você tem que ter dinheiro para pagar naquele guia, senão, naquele dia, senão você nem faz esse procedimento, né? Opa, porque aí ele vai ter o percentual de cálculo, né? Então, você vai ter multa sobre o INSS, até por dia, pode chegar até 20%, você tem 10% sobre o fundo de garantia. Então, assim, como os lançamentos são separados, cada lançamento daquele vai incidir um percentual de multa. O bom é que ele calcula automático, né? Mas automático. Você só sente o susto quando você fecha e você vê, meu Deus do céu, por que eu fui esquecer disso, né? Exatamente. Aí você vai colocar um lembrete tão grande no seu celular que vai demorar um tempinho para esquecer de novo, entendeu? É verdade. Mas assim, às vezes a gente esquece, às vezes a gente não tem dinheiro mesmo. São aquelas coisas da vida, né? Mas você vê, a Sabrina mandou uma pergunta que eu achei assim bastante interessante. A gente está falando em percalços da vida, né? Sei lá, estou num momento difícil, eu consegui pagar o salário, para mim já foi uma maravilha, né? Mas não consegui pagar o E-Social. Aí não consegui o primeiro mês, segundo mês, terceiro, sei lá. Acumulei 6 meses de dívida lá com o governo. Como é que eu consigo pôr essa minha dívida em ordem? Eu sou obrigada a pagar à vista? Eu consigo fazer um parcelamento? O que dá para fazer? Você sabe disso? Então, primeiro a gente tem que diferenciar os tributos, né? Então, lá nós lembra que eu falei que a mesma guia, ela tem o fundo de garantia, INSS empregador e INSS empregado. Uhum. A PEC da doméstica permite que o empregador parcele o INSS empregador. Somente. Eu estou até anotando aqui, que é para eu não esquecer. Somente porque do empregado eu retive o dinheiro dele. Então, tecnicamente, eu teria que ter à vista. Esse é o raciocínio, né? Exatamente. Então, fundo de garantia e INSS em cota empregado não se parcela. É débito já vencido. Tá? Então, o seguro, o cota empregador e o seguro, a parte de seguro também parcela. Tá? Então, essas são guias, são pagamentos que você consegue parcelar desde que já não tenham sido lançadas em dívida ativa. Ah, tá. Não pode passar muito tempo. Isso, aí eu já não sei o prazo que ele vai para a dívida ativa.
Mas aí é coisa de sistema, isso Acho que não aí. existe um travo certo, né? Mas geralmente é muito tempo. Então, assim, não estando em dívida ativa, você consegue ir, não consegue fazer pelo sistema, tá? Ah, não? Aí Como não é que consegue. faz? Não, aí você vai ter que. Aí eu marquei até o caminho aqui. Peraí. Ah, a tal da Gilrati. De. Dados. A edição de dívida. Tá. Não conseguindo, você vai ter que ir numa unidade da Receita Federal para Ah, tá. solicitar o parcelamento. Tá? Entendi. Então, assim, as empresas, elas vão ter um pouco mais facilidade, porque ela vai conseguir fazer isso pelo ECAC, né? Hum. Então, as empresas, elas têm, como ela tem o certificado digital e ela tem outros registros, então ela consegue fazer esse parcelamento via sistema. O empregador doméstico não, por ser pessoa física, ele vai ter que se dirigir realmente a uma unidade de atendimento da Receita com os documentos e solicitar o parcelamento. Tá? Mas Se fica a dica aí para o nosso governo, né? Porque facilita a vida, né? Sim, com certeza. Isso, estou falando das incidências que não cabe parcelamento, tá? As incidências que cabe parcelamento, que é o empregador e o seguro, você consegue fazer no e-social. Ah, entendi. Aí você vai fazer uma edição de guia lá no e-social, fazer o parcelamento e recolher parcelado essas duas incidências. Era Não muito sei se mais fácil gerar é. duas guias separadas, porque assim, eu vou lá e pago à vista o que não consigo parcelar e parcelo o que eu consigo parcelar, né? Então, mas Do que aí que dar esse tá. trabalho de ir para a Receita. Quando você vai fazer, quando você tem a previsão que você não vai conseguir pagar a guia toda, no fechamento de folha, você já pode editar o fechamento da sua guia. Ah, como é que é isso? Então, por exemplo, esse mês eu não vou conseguir recolher a minha parte, empregador. Então, amanhã é meu prazo de fazer o fechamento, certo? Sei. Eu vou fazer o fechamento. Quando eu for lá editar, eu vou fazer o fechamento, encerramento da folha. Em vez de emitir a guia, eu vou em editar a guia e vou excluir a contribuição empregador. E no dia 7 de novembro, eu recolho só o fundo de garantia, a cota, o fundo de garantia e a cota empregado. Entendi. Entendeu? Então, Ah, mas é o desde que não tipo de esteja informação vencida, útil. então, desde que não esteja vencida, você consegue fazer uma edição. A partir do momento que está vencido, aí o procedimento é outro. Aí já não dá, né? Não, mas olha, Até a inscrição na dívida ativa. Depois tá. de inscrição na dívida ativa, aí é parcelamento com a dívida ativa. Se for objeto de execução judicial, você vai resolver lá na execução judicial e ainda vai pagar honorários advocatícios. Ô, Jean, a gente devia ter bolado um nome assim, Desvendando Segredos do E-Social. Porque Nossa Senhora! isso é quase um segredo, né? Olha, você não tem a Pois grana, é, você paga a parte que você reteve, porque o dinheiro não é seu, porque também é um exatamente. valor que não pode ser parcelado, e depois Sim. você resolve tua vida lá com a questão do parcelamento, né? Exatamente, porque você resolveu o problema do empregado, ele não vai ter problemas no INSS, a aposentadoria dele está tudo certinha, depois você que se acerte com a receita a Com sua a parte. receita. É verdade, é verdade. Não, olha, essa daí foi bom saber. Eu vou falar mais vezes sobre isso para todo mundo, porque eu acho que É, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? que tem essa possibilidade, né? Exatamente. Bom, Vamos falar um pouquinho desse programa do governo, do bem, da ajuda compensatória, porque tudo isso também passa pelo e-social, né? tudo passa como tudo, a mesma coisa. Como nós falamos lá na última vez da lei 14.020, ela também se aplica na integralidade para o doméstico. Então, nós Certo. temos a lei, as prorrogações, os prazos, que depois da nossa live aumentou para 240 dias. Olha que legal.
Eu também descobri isso, gente, no susto. Pois é, depois que a gente conversou, lembra que eu falei, espera um pouquinho que tá para sair, espera um pouquinho. O Dito e problema é, feito. o Saiu. problema é que eu esperei um pocão, que saiu, passou e quando eu vi o negócio já estava andando. Pois é, mas ela tem umas limitações aí, que depois eu posso até colocar para vocês, não vou falar agora, senão não vai dar tempo, mas tem uma regra própria, tá? Mas enfim, estamos lá 240 dias, vou fazer para o meu empregado doméstico e eu preciso lançar no E-Social. Como que eu faço isso? Bom, primeiro você tem que estabelecer suspensão ou redução. Primeiro tem que entrar no acordo, tá? E o acordo não tem jeito, tem que fazer acordo com o seu funcionário, acordo escrito, papelzinho, com as regras, tudo certinho. Feito isso, assinado isso, você vai ter que fazer o lançamento no E-Social. Ah, tá, o prazo de lançamento no outro sistema. Tá. Então, assinou o acordo, redução, vamos pensar na suspensão, porque redução requer É muito mais cálculo. fácil, suspensão é mais fácil. Então, suspensão, fiz o acordo, 60 dias, vou fazer agora o lançamento. Eu preciso ir lá. Lembra que bonitinho que a gente fez lá o cadastro empregador, empregado? Aí tem lá a folha onde eu vou fazer o fechamento mensal. Tá. Lá na abinha empregado, eu vou ter dados contratuais. Certo. Lá nos dados contratuais, eu vou ter a possibilidade de fazer um lançamento afastamento. Ah, então eu vou fazer. Lá já tem a rúbrica. Afastamento da MP, só que lá tá como MP, tá? MP 936. Certo. Então você vai fazer a suspensão do contrato de trabalho pela MP 936. Feito isso, você vai colocar a data de início e data de término, tá? Feito isso, você vai salvar a informação e fechar o E-Social. Aí você vai partir para o sistema. Lembra do Sistema Bem? Que é o portal, que é o do portal, é o portal de serviço do Ministério da Economia. Só que agora, aí você vai entrar lá com a opção empregador doméstico. Entendi. Da outra vez nós falamos como empresa, onde a empresa vai fazer por meio do seu contador, com certificado digital. Agora Certo. nós temos uma aba específica, empregador doméstico, que ele vai pegar as mesmas informações, as informações do contrato que você firmou com o seu empregado. Aquelas informações, você vai fazer o lançamento no sistema do portal lá do Ministério da Economia, que é o do benefício emergencial. Ah, a mocinha tá parecendo. Aí sim, você tem um prazo de 10 dias para fazer o lançamento. Certo. Lá você vai estabelecer o prazo da suspensão, o salário do seu empregado, e aí lá depois, aí quando você fez o lançamento no prazo de 10 dias, ele vai receber em 30 dias o primeiro benefício. Então, se você fez por 60 dias, ele vai receber 2 benefícios. Certo. Lembrando que o empregado doméstico, ele recebe sempre um salário mínimo, tá? Entendi. Ou, na verdade, é sempre o mínimo. Mesmo que for parcial, tudo vai receber sempre um salário mínimo, tá? O governo não faz o cálculo do salário parcial. E gerando essa informação, necessariamente no E-Social, seu funcionário está lá na casa dele, suspenso, você tem que fazer o fechamento de folha mensal. Eu sei, aprendi isso. Aprendeu, mesmo fazendo. Então, assim, por exemplo, você suspendeu o contrato dele no dia 10 do mês, né? Quando chegar, por exemplo, 10 de novembro, 10 de outubro, suspendi. Agora, amanhã, eu tenho prazo de fazer o fechamento de folha. Então, nesse fechamento de folha, eu vou pagar 10 dias de saldo de salário. E a minha guia DAI, ela vai vir com incidência sobre esses 10 dias. Uhum. O restante, ele vai receber no auxílio emergencial, lá no outro Mas programa. também tem um detalhe. Se você suspendeu completamente e não pagar nada, você também tem que fechar a guia. Exatamente. Folha, Independente de fechar a folha. Tá? Independente de pagar ou não pagar, você tem que fazer o fechamento. Porque tem benefícios que você tem que manter.
né? Lembrando que suspendendo o contrato de trabalho, os benefícios, tirando o vale transporte, os outros benefícios tem. Então, aquele empregador que paga uma ajuda de custo, que paga uma cesta básica em dinheiro, qualquer lançamento que ele faz, vai continuar fazendo mês a mês. Aquele que fazer a opção, que nós tivemos uma pergunta aí, aquele que fazer a opção do pagamento da ajuda compensatória para esse empregado, vai fazer o lançamento na folha do empregado, mês a mês. Entendi. Tá? Então, E lá tem o campo próprio para isso, né? tem a rúbrica, questionário sobre a rúbrica ela vai estar lá. É ajuda compensatória, MP, eu tenho cola, gente. Ajuda compensatória, MP 936. Isso mesmo. Então, lá então, não adianta procurar a Lei 14.020 que você não vai achar. Tudo no E-Social está como medida provisória ainda, tá? Tá. Já para falar em pergunta, olha, a Vera está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber como será o pagamento dos domésticos que tiveram a redução, não a suspensão, é a redução. Também é E-Social, né? Também é social. A regra é a mesma, tá? A diferença é que você pega e, veja, na hora que você for lançar lá o afastamento, você vai fazer, um lançamento de evento que vai ter lá redução. Só que você que tem que fazer o cálculo da proporção. Então, o sistema não calcula isso? Não, nós temos 25, 50 e 70, certo? Por cento dos acordos. Então, você vai fazer o cálculo conforme o acordo que você fez, papelzinho lá e assinou, e vai fazer esse lançamento. E você que vai fazer o cálculo de fechamento de folha. É aí onde muita gente acaba se enrolando, né? Para fazer esse cálculo. Ainda mais se não for mês fechado, né? Você já quebradinho, né? Quebradinho é ruim. Já tem que calcular dia, depois mais dia, menos percentual. Acaba ficando inviável, né? Dá um nó. Fazer esse cálculo. Mas isso, a Vera complementou, ela está perguntando do 13º. O 13º é a mesma regra que a gente conversou da outra vez, que você ficou brava comigo, mas o funcionário que teve o seu contrato suspenso não vai receber 13º. A redução normal já era. A redução normal, porque ele continuou trabalhando, prestando serviço. Mas ele também, ele recebe reduzido, não? Na redução, não lembro. Eu entendo que não, porque a lei do 13º não é CLT, é uma lei exclusiva para o 13º. E o que ela prevê? Ela prevê que é 1/8 sobre mês de prestação de serviço. Ela não limita a prestação de serviço proporcional. Entendi. Então, a partir do momento que teve a prestação de serviço, tem direito ao 13º, tá? Suspensão não, ficou em casa, tá? Perdeu. Agora nós temos a suspensão de 240 dias, tá? Funcionário doméstico, aí eu vou colocar uma pimentinha, tá? Funcionário doméstico que teve o contrato de trabalho suspenso mais de 180 dias, vai perder férias. Esqueçam disso, tá? Depois a gente conversa sobre férias. Só uma pimentinha para vocês irem pensando. Perde férias também, gente do céu. Complicado, hein? Vamos, depois a gente fala mais. Nossa, cada vez que eu converso com você se desespera mais, né? Não, mas às vezes bate indignação, às vezes bate desespero, entendeu? Porque é complicado, né? Agora eu vou falar rapidinho que a gente estava falando do lançamento. Então, esse exemplo que nós demos, 60 dias, né? E depois eu precisei prorrogar. E aí, o que eu faço? Né? Que foi que aconteceu, né? Volta no E-Social, eu já aprendi. Então, aí você vai novamente fazer primeiro o lançamento no E-Social, renovando o contrato, lembrando que a cada renovação tem que fazer o acordo, gente. Papelzinho tem que fazer. Por quê? Porque cada período de acordo é uma fundamentação diferente. Lembra que cada decreto foi publicado numa data? Então, muda muito. Eu tenho que usar todas as fundamentações dependendo de cada período. E aí eu vou fazer a renovação no E-Social,
Só que não é só isso. Eu tenho que renovar também lá no portal do Ministério da Economia. Ah, é verdade. É verdade. Ó, eu já Porque tinha esquecido, eu fiz senão, uma vez só, gente. tá vendo? Porque se eu não renovar lá, o que que acontece com o meu empregado? Não cruza a informação. E aí, a hora que ele for no banco, ele vai querer matar quem? Contador que errou. Ah, sim. Meus amigos que não ouçam, né? Meus amigos que Sempre não tem que ter um ouçam. culpado. Ah, minha filha, o contador fez alguma coisa errada, esse contador é foda. Bom, enfim, aí ele pega, vai receber, fazendo a renovação, vai receber tudo certinho, a partir de 30 dias que você fizer o lançamento da renovação. Tá Então, se o certo. seu funcionário, nesse período, tiver algum prejuízo, você vai fazer o pagamento para ele, com a pendência de descontar depois, quando ele receber do governo, ou ele te devolver o dinheiro. Aí vai ter uma negociação entre as partes. Mas o que não pode é o funcionário ficar no prejuízo por uma falta de lançamento, tá? Ó, Lucas, faça como eu, não tenho empregados. A Pois Vera é. pôs mais um complemento aqui. Você sabe, eu não sei se você já testou isso, se o É, E-Social vai calcular automaticamente o 13º? Vai ser não, na unha também? vai ser na unha. Tá? Não só para o empregado doméstico, tá? Ele não está calculando para ninguém. Todas as rescisões têm que ser calculadas, corrigidas o valor. Para a empresa também. Janine, está acabando. Está Pois é, já acabando. estou vendo. É, Você eu vê que, acho você que vê que o assunto é longo, né? O assunto é, é longo, não vai muitas dar vezes. tempo de tudo aquilo que você, né, previa, mas eu acho que, de repente, é importante a gente falar um pouquinho daquele negócio de que eu suspendi o contrato de trabalho Hum, e aí teve a prorrogação, mas eu cheguei à conclusão de que eu não ia mais ficar com aquele funcionário. Por alguma hum. razão, ou porque eu não tinha dinheiro, ou porque eu já, enfim, mudei, sei lá, enfim, mandei embora. Mandei embora, mandei e tal, acabou. O Só que retorno. entre eu demitir, fazer tudo isso, esse funcionário recebeu aí um mês a mais quando não devia, deu aí algum conflito. Como é que faz para regularizar isso? De quem é essa responsabilidade? É do empregador ou é do empregado? Vai ser igual, por exemplo, seguro-desemprego? Ah, você recebeu mais aqui, no próximo eles descontam. Como é que vai ser isso? A responsabilidade dessa devolução é do empregado, tá? Embora eu não concorde. Na Mas verdade, eu mandei ele embora já, né? Não tem mais nada. então, se ele já não está mais com vínculo com você, não tem jeito. Ele vai ser responsabilidade dele, é o CPF que está lá o CPF dele que está em jogo. Quando ele for dar entrada em algum seguro-desemprego, vai dar alguma inconsistência e vai ver o erro. Tá? Entendi. Agora, lembrando que no retorno, se for demitir seu funcionário, tem estabilidade, não esqueça disso. E tem que fazer o cálculo da estabilidade. Mas passado tudo isso, passada a estabilidade, tchau, tchau, Pula bambu. essa parte. Faz de conta que você já passou. Tchau, tchau, bambu. Então, se o funcionário está contigo ainda, eu entendo que a responsabilidade é dele, mas o empregador tem que zelar para que esse recolhimento seja feito. Por quê? Porque a obrigação de lançamento no sistema é do empregador. É. Então, se ele está tendo um problema, que muitas vezes ele é leigo, né? O empregado sempre é a parte leiga da situação, a gente sabe disso, né? Hipossuficiente. Então, por isso que o pessoal não gosta da justiça do trabalho, dos advogados trabalhistas, mas então o empregador ele vai ter que dar todo o suporte para o seu empregado para fazer o recolhimento dessa E milha. se não Então, der certo, o empregador vai acabar morrendo com isso, vai ter que gerar uma vai, GRU e vai ter que pagar vai, sim. vai, E a minha Andresa vai. está perguntando, no caso de aposentadoria, com suspensão de contrato de trabalho, também vai ter que fazer uma conta de fechar, se dispensou, Vai. acabou.
E, amiguinha, temos 5 minutos para nos despedir. Viu Então, como eu vou passa ficar, rápido? vou ficar com a metade. O pessoal já está falando aqui, ó, fazer a parte 2. Vamos ver se der certo, porque o fim do ano está chegando, daqui a pouco não vai dar tempo, entendeu? Mas, enfim. Pessoal, vejam os nossos sites que a gente publica matéria lá, tá? Exatamente. Tem matéria no meu site, tem matéria mais no site da Janine, porque ela que domina aí a área. Eu agradeço de coração a presença, a paciência, a participação de todos vocês. Para a gente é sempre uma honra estar aqui. Reitero mais uma vez, gente, ó, põe lá no Google FIG Dia Feliz, ou Dia Feliz na FIG. Vocês vão ter lá todas as informações. Quem quiser, quem puder colaborar de alguma forma, vai ser muito bem-vindo. É um projeto social muito bacana. A gente fica muito feliz em poder divulgar também mais essa informação. E espero que tenhamos conseguido aí sanar algumas dúvidas. Se ficaram dúvidas, se quiserem mandar perguntas no direct, podem mandar. Eu, com certeza, talvez responda 10%, o resto eu mando tudo para a Janine. A Janine vai responder, a gente vai dar retorno a todos. Então, pode usar o direct, o e-mail, os meios de comunicação, tá? Então, agradeço muito, agradeço a você, Janine, por estar mais uma vez aqui colaborando, dispondo do seu tempo com a gente. Um beijão para todos. Gente, obrigada a todos. Adorei ver todo mundo aí, não dá para falar todo mundo, mas foi muito bom. Espero assim que a gente possa compartilhar aí. Quem me conhece sabe que eu adoro ler muito. E, bom, dá para perceber, né? Bom, enfim, mas assim, então a gente está sempre conversando e a informação, gente, informação é o que a gente precisa, é se comunicar, tudo. é falar, e tem dúvida, tem que perguntar mesmo, né? Não tenta fazer sozinho, liga para os seus advogados, liga para os seus contadores, tá? E a gente está sempre junto aí com todos vocês. Muito obrigada por tudo, viu? Não, minha irmãzona do coração. Beijo a todos. Se cuidem. Tchau! Tchau!